pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Está começando mais um vídeo do canal Mais 10 Futebol Clube. Eu sou Ícaro Moura e no vídeo de hoje a gente vai estar falando se possivelmente os europeus podem ficar fora da próxima Copa do Mundo e até mesmo fora da próxima Copa do Mundo do ano que vem, da Copa Feminina no Brasil. A gente vai estar discutindo essa história um pouco mais, mas antes você já sabe, já curte, segue, comenta e compartilha para não perder nenhum vídeo como esse, e depois da vinheta eu te conto. Até lá! A Europa pode ficar fora da próxima Copa do Mundo? A FIFA quer vender a Copa, tá? Vamos estar entendendo essa história um pouco mais no vídeo de hoje, tá? E se você... e se te dissessem que a Europa poderia simplesmente ficar fora da próxima Copa do Mundo, tanto a feminina do ano que vem no Brasil, quanto a daqui a 4 anos, tá? E parece impossível, né? Afinal, seleções como França, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Portugal estão entre as maiores forças do futebol mundial. Mas existe uma discussão que está deixando muita gente intrigada. A FIFA estaria tentando transformar a Copa do Mundo em um produto cada vez mais comercial. Isso poderia aumentar o conflito entre o futebol europeu, o futebol, né, não só o europeu também, tá? E será que a Europa realmente corre o risco de boicotar as próximas Copas do Mundo? Ou isso é apenas uma grande teoria que tomou conta da internet? Hoje você vai entender essa história um pouco mais, tá? E primeiro, para a gente poder entender essa história, primeiro a gente precisa estar entendendo por que a Europa está no centro dessa discussão. A relação entre FIFA e o futebol europeu não é exatamente simples, tá? De um lado, a FIFA está responsável por organizar a Copa do Mundo, tá? E também o Mundial, tá? A Copa dos Clubes agora. E do outro lado, estão as grandes ligas, clubes e federações europeias, que movimentam bilhões de euros todos os anos, tá? E a UEFA é responsável pela Champions League, e existe uma disputa importante: quem controla o calendário do futebol mundial? Porque quanto mais competições internacionais existem, mais partidas os jogadores precisam disputar. Isso gera reclamações dos clubes e das ligas europeias, tá? Também dos jogadores, vão ter que jogar mais, vão ter que cansar mais, tá? Esse é um ponto. Outro ponto seria: a Copa do Mundo está virando um produto. Agora vem a parte mais polêmica. A Copa do Mundo é o maior evento do futebol. Obviamente, existe muito dinheiro envolvido, tá? Direitos de transmissões, patrocínios, ingressos, publicidade e acordos comerciais fazem da competição uma verdadeira máquina financeira. Por isso, qualquer mudança no formato da Copa pode gerar uma discussão enorme. A pergunta é: até onde a FIFA pode aumentar o tamanho da competição sem entrar em conflito com quem já domina o calendário do futebol europeu? Tá? Esse é um ponto. O outro ponto é: e se a Europa decidisse não participar? Agora, imagine um cenário. Uma crise entre FIFA e federações europeias cresce cada vez mais. Os países europeus decidem protestar, ficar fora da próxima Copa do Mundo, e surge a possibilidade de um boicote, tá? Ficar fora de uma próxima Copa do Mundo, ficar fora de competições da FIFA, seria um desgaste para a Copa, tá? Imagine um Mundial sem a França, sem a Espanha, sem a Inglaterra, sem a Alemanha. Ficaria fácil para o Brasil, né? Sem Portugal, seria praticamente impossível ignorar essas seleções. Mas, atenção, isso é um cenário hipotético. Não significa que existe atualmente uma decisão oficial de todos esses países, né, que abandonem a Copa do Mundo, tá? Esse é um ponto. Outro ponto seria o que realmente está em jogo.
O verdadeiro problema pode ser maior do que simplesmente a Europa contra a FIFA. É uma disputa pelo futuro do futebol, né? A Copa pode passar de 4 para 2 anos, tá? Pode aumentar as seleções, tá? E quem decide quantos jogos os jogadores vão disputar? Quem controla as grandes competições? Como o dinheiro é distribuído? Tá? Tudo isso está envolvido, tá? Eles vão ganhar mais, mas também, né? E principalmente, até onde o futebol pode crescer sem destruir o calendário dos próprios jogadores. Porque, para os torcedores, mais competições podem parecer algo positivo, mas para os jogadores não. E mais para um jogador profissional isso significa mais viagens, mais partidas e menos tempo de recuperação. Então eles vão cansar mais, vão se machucar mais, tá? Esse é um ponto. Outro ponto seria a FIFA quer vender a Copa. Agora vamos esclarecer uma coisa. Quando alguém diz que a FIFA quer vender a Copa do Mundo, isso não significa necessariamente que a entidade esteja literalmente colocando a competição à venda, tá? Eles vão vender uma parte da Copa, uma parte da FIFA, na verdade, ela vai ser vendida, tá? E o termo pode ser usado para criticar uma estratégia de comercialização e extensão do Mundial. A FIFA tem interesse em aumentar receitas, anúncio e alcance global da competição. E isso explica por que mudanças no formato e no calendário podem gerar tanta discussão. Mas transformar isso, a FIFA vai vender a Copa e a Europa vai abandonar o Mundial. Isso já entrou em discussão e não deu certo, tá? Já desistiram. É uma conclusão muito mais forte do que aquilo que pode ser comprovado. E só pra gente estar concluindo aqui, tá? Então a Europa vai ficar fora da Copa do Mundo? Hoje não dá para afirmar, tá? O que existe é uma disputa muito maior. A FIFA de um lado, clubes, organizações, futebol europeu do outro, o calendário, futebol, menos tempos agora de recuperação, né? Tudo isso a gente tem que estar levando em consideração, tá? E isso é uma briga que continua crescendo. Podemos ter mudanças gigantescas no futebol nos próximos anos, se isso for aceito, mas já acabou a discussão, né? Não entrou em acordo, tá? E agora eu quero saber de você. Você concorda em uma Copa do Mundo sem seleções europeias? Vai ficar fácil para o Brasil. Quero que vocês deixem aí nos comentários, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Te espero em um próximo. Tchau, tchau!